Oferecimento: Hospital Med Rádios. Agora com urgência e emergência para adultos 24 horas. Estamos juntos mais uma vez aqui no programa Conectando. Como é legal conectar com você que está aí do outro lado, né? E eu agradeço a sua audiência, peço a sua colaboração, a sua participação. Como que você pode participar do Conectando? É assim, ó, se você gostar do assunto, você vai compartilhar com outras pessoas. Se você quer saber de algum assunto, você vai nos sugerir pautas. É isso mesmo. E assim a gente vai estar cada dia mais próximo, mais conectado, e esse é o nosso objetivo. Eu agradeço a Med Rádios que está conosco aqui. Med Rádios, o Hospital Med Rádios agora está atendendo 24 horas, emergências e urgências para adulto. Então, além do parque diagnóstico, do centro de tratamento de câncer, do hospital já atendendo para cirurgias em geral, tem urgência e emergência 24 horas para adultos no Hospital Med Rádios, que fica na Gruta de Lourdes. Estamos juntos com a Agência Paradise, para você que quer fazer um site, uma página de captura, ambiente digital bem cuidado, né? agenciaparadise.com.br. E estamos aqui no restaurante Petit Sucre, na antiga Avenida Amélia Rosa, esse ambiente super agradável, um cardápio delicioso. Às vezes se ouve um barulhinho ou outro aí, é a cozinha ali, trabalhando a todo vapor, fazendo coisas deliciosas. Você pode vir aqui também para fazer um pequeno evento. Eu digo um pequeno evento, mas não, porque é um evento de médio porte, você faz aqui no Petit Sucre, que eles têm um espaço para eventos aqui. Fala com eles, o telefone está na tela. Olha, hoje nós vamos falar a respeito de educação, e educação é um assunto que muito me interessa, porque educação está intimamente ligado com evolução. Eu estou aqui super bem acompanhada com a Mendes Freitas, ela é neuropsicopedagoga. Nós vamos conversar a respeito de um assunto bem interessante que eu acredito está acontecendo em muitas casas. Tudo bem, Mendes? Tudo bem, Edjane. Seja bem-vinda aqui no Conectando. Muito obrigada pelo convite. Coisa boa, né? Nós vamos falar sobre o quê? A dificuldade de aprendizagem, né? A pandemia veio e eu acredito que essa pandemia ela transformou muitas coisas em nossas vidas e nós sabemos disso, né? No mundo inteiro tem muita gente que ainda está sofrendo, né, com os efeitos da pandemia. E antes a gente falava em efeitos de pandemia, as pessoas pensavam só nos efeitos físicos, isso, não é? Mas só que tem também os efeitos psicológicos, neurológicos e por aí vai. Muita coisa aconteceu por conta disso e a dificuldade de aprendizagem foi uma dessas coisas, né? Isso. Não só, a pandemia não veio só relatar um pouco sobre a questão econômica, social, né, familiar. Ficou explícito muita coisa, mas explicitou muito a questão educacional. Os professores não estavam preparados para esse novo formato de aprendizagem, de ensino-aprendizagem. Então trouxe e explicitou para a gente dificuldades imensas, principalmente nas crianças, nas questões de criança e questão educacional. Na verdade, eu acho que foi revelado. Isso. Revelado para algumas famílias até o tipo de educação que elas mesmas estavam praticando e não estavam percebendo. Né? Ficou interessante até para a própria família entender a dificuldade do professor, porque existem famílias que não entendiam a dificuldade do professor em sala de aula. Por que isso acontece com meu filho? E por que o meu filho ainda não aprendeu a ler? Eu acho que valorizou um pouco mais o trabalho do professor, isso, porque ficou explícito, evidente, não é? O como, o que e o porquê. Ficou tudo ali muito claro. De repente, esses alunos eles foram para casa. Apesar de ter a educação EAD, à distância, os vídeos, as aulas, muitas vezes ao vivo, outras vezes gravadas, mas mais que isso, os pais tiveram que se transformar em professores. Isso. Eles tiveram que assumir um outro papel, se colocar no lugar do outro. Olha, se colocar no lugar do outro é algo que pode trazer uma evolução, mas que, acima de tudo, traz uma transformação. E ficou mais difícil para esses pais entenderem esse processo educacional na educação infantil, porque muitos entendiam que os seus filhos vinham para a escola só brincar. Só que na escola, o brincar tem um propósito. O brincar tem um propósito neuropsicomotor. O brincar para essa criança é evoluir para o mundo. Então, para alguns pais ficou muito difícil entender como ensinar os seus filhos em casa nesse processo do brincar. Então ficou um pouco complexo para eles. Porque de repente o filho estava na escola e chegava de forma diferente, tinha aprendido algo novo, tinha evoluído de alguma maneira, e aí aquele em casa ali, e agora? Emperrou. E agora? Né? Como é que eu vou fazer essa atividade? E esse jogo? Por que ele joga tanto? Porque eu preciso usar jogo para ativar certa área.
Por que esse jogo para desenvolver? Então ficou bem complicado para alguns pais entender. E hoje a gente vê no retorno das aulas presenciais que eles estão mais presentes na escola para entender todo esse processo educacional. Porque a gente não está livre de acontecer. De alguma forma foi valioso. Foi. Tem que olhar o lado bom, né, Djane? Tem que olhar o lado bom. Em alguns momentos a cobrança diminuiu, mas em outros a cobrança pode ter aumentado também, né? Sim, aumentou nessa questão das dificuldades. As dificuldades de aprendizagem, elas ficaram emergentes. Porque antes você deixava essa criança, ela ia passando o ano todo estudando e você só iria receber um relatório no final do ano. Hoje não, essas crianças passaram 2 anos em casa e estão voltando com dificuldades imensas. Então, hoje não é a escola que traz a demanda, são os pais que trazem a demanda para a escola. Então, a gente precisa entender também, como escola, a necessidade desse pai e dessa criança evoluir. Essa neuropsicopedagogia trabalha de que forma, Mendes? Olha, a neuropsicopedagogia, ela entende o processo educacional por meios biológicos. Eu entendo o processo educacional dessa criança de dentro para fora. Para o neuropsicopedagogo, se essa criança não aprende, tem algo em termos biológicos que está acontecendo. Para outras ciências, entende por questões emocionais, sociais. Para mim, existe alguma coisa acontecendo relacionada ao sono, algum transtorno, não necessariamente um diagnóstico médico. Não, mas o neuropsicopedagogo ele faz o rastreio para iniciar as terapias. É o neuropsicopedagogo dentro do seu rastreio que faz a avaliação para o transtorno de aprendizagem, transtorno do neurodesenvolvimento, qual seria o TDAH, o TEA, relacionado às síndromes. Então a gente inicia esse processo e encaminha para outros terapeutas. A impressão que a gente tem é que a quantidade de diagnósticos aumentou ou não? Aumentou porque existem muitos profissionais do mercado, mas essa questão de diagnóstico tem que ter muito cuidado, porque a gente precisa ter um olhar clínico e apurado para entender se realmente é algum transtorno, uma dificuldade ou é apenas algo inerente da idade. Eu preciso entender que dificuldade de aprendizagem é algo que é um sintoma. Alguma coisa está acontecendo. Essa criança não está aprendendo porque não está dormindo bem. Essa criança não está aprendendo porque a conjuntura familiar dela não está interessante. Aí eu intervenho como profissional, a equipe multidisciplinar e a família e a escola e essa criança evolui. Mas se essa criança recebe toda essa equipe e não evolui, eu preciso avaliar se não é um transtorno do neurodesenvolvimento. Existem famílias que ficam tratando de todos os assuntos, se comportando de todas as formas, achando que a criança está percebendo nada e a criança está ali sendo alimentada com aquele comportamento? Isso, tem. Principalmente em questão das telas. As crianças estão voltando da pandemia com excesso de telas, assistiram muito, então eles estão mais agitados, a questão do sono ficou descontrolado. Então essa dificuldade pode ser inerente desse comportamento. Então precisa de uma avaliação para poder entender. Quando você fala em tela, acho que a coisa pode ficar ainda mais, essa abordagem pode ter uma gravidade ainda maior. Porque em muitos casos essa tela ela é utilizada como uma solução. Isso. Dentro da família. Eu não sou contra o uso da tecnologia, até porque as crianças de hoje, elas nasceram na tecnologia, não tem como fugir. O que não é interessante é você acordar e dar um celular para uma criança, da hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir. Tem adolescente que passa a noite. Eu tenho um paciente que já relatou para mim que espera o pai dormir para poder voltar para a internet. Então, assim, a internet é uma terra sem lei, em que sentido? Eu não estou vendo o que o meu filho está observando. Se eu tenho... Pai, precisa entender de que forma. Se eu tenho cuidado de levar o meu filho para se observar quem está ao redor, você tem que ter esse mesmo cuidado na internet. Mas eu não ainda sei que isso. A pessoa está dentro da sua casa. E quando eles querem fazer o uso, quando adolescente, eles têm aquelas artimanhas de mudar a tela, de usar fone de ouvido. Eu não sei o que ele está enxergando, eu não sei quem está conversando com ele, então precisa ter cuidado, muito cuidado. Pode estar causando um dano grave interno? Isso, muito sério. Quais os tipos de comportamento e de casos que chegam nas suas mãos? O primeiro é a alteração do sono, o horário de dormir. Porque os adolescentes com esses jogos eletrônicos, eles querem ir até tarde. Então, começa ou até cedo. Ou até cedo, de manhã, é cedo demais. Outra coisa, comportamento. Você pede o celular, ele não quer dar senha. Adolescente não tem que ter senha. Você precisa ter uma relação de confiança com seu filho, mas se ele precisou colocar uma senha, por que ele colocou uma senha no celular se antes não tinha?
celular embaixo do travesseiro. É muito mais uma questão comportamental. E tudo que interfere no comportamento vai interferir em outras partes. Então precisa tomar cuidado. Mente, sentimentos, emoções, Isso. está tudo envolvido. Tudo envolvido. E ali está forjando um caráter e um comportamento para o adulto. Isso. Esse é o cuidado que a gente tem que ter com as telas. Está criando... Até porque, assim, quando a gente fala em adolescente, a gente está falando de um momento de turbulência de hormônios. Então, tudo para o adolescente é em alto nível. Então, se ele vê uma cena que o deixa preocupado, então a gente tem que entender que para o adulto você consegue discernir se é imagem, se não é. Provavelmente um adolescente, se ele não foi bem preparado, ele vai colocar a emoção em outro nível. Então, a gente precisa tomar cuidado nesse sentido. O entendimento, o significado que está sendo dado a gente precisa, dimensão. O que a gente tem que entender? Que o nosso cérebro amadurece para se dizer que nós tem a maturação cerebral na média dos 25 anos. Eu só me torno maduro em termos cerebrais com 25 anos. E nós estamos falando de um adolescente de 12, 18 anos. Então ele não tem maturação cerebral suficiente para entender o que está acontecendo. Veja bem, isso é muito importante aí para você que está aí do outro lado nos ouvindo, porque isso pode estar acontecendo dentro da sua casa. Então você tem a oportunidade de mudar isso, de interferir, de fazer aí essa interferência no momento certo. Tem gente que acha muito difícil, né? Colocar horário para utilização do celular, do tablet, do notebook, que não vê mesmo condições. Mas isso também é comportamental da casa. Como pai, se tudo que eu faço é com o celular na mão, olhando, se eu não uso o celular, tecnologia para trabalho, eu estou usando, será que eu não estou usando demais? Como eu chego para uma criança e digo não uso o telefone se o meu filho me vê com o telefone 24 horas por dia? Então precisa que essa família esteja envolvida nesse contexto. A mudança precisa ser familiar. Quando a gente está em regime, todo mundo não entra em regime na casa, todo mundo não adapta a dieta, precisamos adaptar comportamentos. Sem querer, porque não tem outro jeito, né? Sem querer. Então, a gente precisa observar que muitos dos nossos filhos é reflexo dos nossos comportamentos. Olha só, gente, eu estou conversando aqui com a Mendy Freitas, ela é neuropsicopedagoga, nós estamos falando a respeito das dificuldades de aprendizagem que foram, inclusive, estimuladas por conta da pandemia. Nós vamos já para o intervalo comercial, na volta eu quero saber como que trata isso, como que facilita, como que vence essa dificuldade de aprendizagem. Eu volto já. Estamos aqui na sala de radioterapia para mostrar a vocês o nosso acelerador linear. Essa é a máquina que utilizamos para fazer nossos tratamentos. É ela que permite que façamos as técnicas mais avançadas de radioterapia, como radiocirurgia, IMRT, SBRT. Uma coisa importante que eu quero mostrar a vocês é que essa máquina tem essas duas partes que são o cone BIM-CT. Esse cone BIM-CT nos permite fazer uma pequena tomografia no momento imediatamente antes da aplicação, para verificarmos aonde está o nosso alvo, aonde está o tumor que nós queremos tratar. Dessa forma, conseguimos realizar um tratamento altamente preciso, com menos toxicidade para o paciente e, consequentemente, conseguimos o melhor resultado possível. Hospital Med Rádios. Agora com urgência e emergência para adultos, 24 horas. Responsável técnico Dr. Ives Bori Costa, CRM AL 5641. De volta aqui no Conectando, conversando com a neuropsicopedagoga Mendy Freitas. E nós estamos falando a respeito de dificuldade de aprendizagem. A gente está saindo aí, ainda saindo de uma pandemia, ainda não saímos completamente. Algumas famílias ainda nem retomaram, né, o dia a dia, retomaram os hábitos que adquiriram, mas nem vão retomar esse hábito porque tiveram que fazer mudanças bruscas. Mas aí agora eu vou querer saber aqui, conversar com a Mendy um pouco a respeito desses sinais. Como que a família, eu imagino que a família também precisa estar envolvida nesse diagnóstico, vamos dizer assim. Às vezes eu posso chamar de diagnóstico, mas quais os sinais que ficam claros, mostrando que está existindo essa dificuldade de aprendizagem, que a coisa mudou. Às vezes a criança aprendia normalmente, vinha num ritmo bom, mas aí por conta da pandemia mudou e essa dificuldade apareceu. Isso.
Primeiro, a gente tem que entender que a dificuldade de aprendizagem, como eu falei, é sintoma de algo. Eu preciso observar o contexto que essa criança está inserida. Será que não é o comportamento familiar? Será que não é a metodologia de ensino? Essa escola entende como essa criança aprende? Porque uma das grandes dificuldades da escola é não entender como essa criança aprende. Dentro de uma sala com 20 crianças, eu tenho 20 cérebros que aprendem de formas diferentes. E muitas das vezes eles não avaliam isso. Compreender essa individualidade. Isso. Existem crianças que são visuais, existem crianças que são auditivas, outras são sinestésicas e agora os digitais. Então, se o professor não contempla todos esses cérebros, as dificuldades vão aparecer. Então, como é que os pais podem observar? Leitura, dificuldade na leitura, dificuldade na matemática. E nós precisamos entender o quê? Nós estamos vindo de uma pandemia. 2 anos em casa, com pouca socialização, crianças que não tinham costume de usar o digital, famílias que não tinham costume de usar o digital. Então, a gente precisa ter muita calma quando se fala em diagnóstico. E algumas crianças que nem conseguiram mesmo nesses 2 anos essa adaptação e essa utilização, né? A gente fala assim de um modo geral, mas existem crianças que não acompanharam aulas online, que não conseguiram acompanhar essas aulas. E não só por uma questão de dificuldade ou de transtorno, é pela questão do acesso à cultura mesmo. Isso. Existem casas que só era um celular para 4 filhos, um celular para um casal de pais trabalhando e suas crianças a terem um acesso a essa tecnologia. A pandemia trouxe essa diferença social muito grande. Não só mostrou as dificuldades tecnológicas, porque nós temos hoje muitos professores que foi gritante o não acesso à tecnologia, de não saber usar a tecnologia. E muitos se adaptaram, muitos se reinventaram e precisa se reinventar, porque a tecnologia voltou, né? E é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Jeito. Graças a Deus. Crescer, né? E graças a Deus, porque isso possibilita essa quantas crianças que não podem sair de casa e podem ter o acesso à educação através da tecnologia? Isso. Quando estão em momento... Quantos pais puderam se atualizar, se especializar, fazer um curso para estarem melhor no ambiente de trabalho ou no convívio familiar também, que a gente sabe que quanto mais a gente estuda, tudo melhora. Tudo melhora, né? conhecimento. E os pais tiveram esse acesso também, né? Então, assim, a tecnologia, ela precisa ser acolhida como algo bom, que é. Mas precisa também saber utilizar para que ela não seja ruim, né? Ter muito cuidado com alguns Instagrams que tem de profissionais, cuidado com esse profissional, cuidado com essa fonte, porque muitos deles não embasam cientificamente, eles embasam copiando e colando de outro profissional. Então, às vezes, eles falam coisas que não condizem com a realidade daquela criança. Então, você nem sabe, né? Não sabe isso. Tem que ter muito cuidado quem você segue, quem você embasa o seu contexto familiar, né? Depois que percebeu que essa dificuldade está instalada, que ela existe, quais são os passos que precisam ser dados para vencer? Se foi levantada essa hipótese pela família, procurar a escola. E junto com a escola, observar características dessa criança. Porque a escola que está lá todos os dias observa de uma forma educacional melhor do que a família. A família vê sinais clínicos, como a gente fala. Então, depois que a escola fez um relatório, procura um profissional, ou um neuropsicopedagogo ou um psicopedagogo, que tenha experiência no rastreio do neurodesenvolvimento, porque aí ele vai avaliar transtornos do neurodesenvolvimento, como eu falei, TDAH, TEA e algumas outras síndromes, e de aprendizagem. Depois disso, esse profissional é que encaminha para a equipe multidisciplinar, porque às vezes essa dificuldade é porque essa criança não está escutando direito. Eu encaminho para uma fono, para um otorrino. E nesse profissional a gente sana a dificuldade. Se eu estou observando essa criança, como eu falei, eu vejo a educação dos pés à cabeça, que a minha avaliação é baseada no sistema nervoso central. Para mim, às vezes, a criança não está sentada na cadeira, não é porque ela é hiperativa, é porque existe alguma coisa óssea que está incomodando a ela. Dentro da minha avaliação, eu encaminho para o ortopedista, sanamos a dificuldade. Então, após todo esse segundo bloco de profissional, foi feito todas as intervenções, não teve evolução, encaminha para o pediatra, depois para o médico especialista, neuropediatra ou psiquiatra infantil,
Então, na verdade, inicialmente acalma. Isso, acalma. Né? É. O entender que sim, pode ter solução. Tem. E ainda mais, o entender que a solução pode ser simples. Sim. Claro que tem os casos que vão ser mais complexos, Isso. mas também tem, como você está falando, às vezes foi um otorrino, cuidou, resolveu. Foi um ortopedista, cuidou, resolveu. E outras partes aí dessa equipe multidisciplinar que é tão grande Porque, que às pode vezes, estar envolvida. Os pais encaminham logo para o médico especialista. E para o médico especialista, você já passou por toda essa equipe. Mas você sabe que tem também aquela moda, né? A gente chega na porta de colégios e ouve falar assim, meu filho tá tomando assim. E eu já tô falando não para não estimular, porque às vezes a pessoa ouve e diz assim, nossa, quer dizer que isso é bom, vou comprar pro meu filho, né? E tem uma modinha. Ele era disperso, o médico tal passou medicamento tal. Isso. Mas só que medicamento, ele é específico. É para aquela comorbidade, é para aquela situação. Muitas vezes a criança não está precisando de nada disso. Não, muitas das vezes não. E muitos dos profissionais já recebem o quê? O diagnóstico dos pais. Olha, eu fui para o médico, para o especialista tal, que às vezes nem foi, porque escutou de um ou de outro, que disseram que ele tem o TDAH. Aí o médico especialista, dentro do que a mãe passa e de como observa a criança, claro que ele tem a avaliação clínica dele, manda para uma equipe multidisciplinar, já às vezes com medicamento. Essa criança toma o medicamento sem necessidade. Porque Olha, isso é tão sério. Porque uma terapia resolvia. Uma equipe multidisciplinar, fono, TO, fisioterapia, brincar no parque, um olhar mais apurado da família. Uma atenção dos pais. Eu preciso, tem isso. Eu preciso entender se essa hiperatividade não é inerente da idade. Uma criança com 3 anos, para ser considerada saudável, ela tem que pular, ela tem que correr, ela tem que ficar inquieta. Se ela não fica, ela não está dentro do marco de desenvolvimento. Então, não é TDAH. É isso que a gente precisa também. Eu já conversei muitas vezes com neuropsicólogos que falam isso também. Essa comparação não deve ser feita. Isso. Mas a idade cronológica, a idade em que as coisas precisam acontecer, ela existe sim, né? Não tem esse negócio, ele não falou ainda porque o pai falou tarde, a mãe falou tarde. Não, você precisa escutar daquele que entende, que estudou, que sabe fazer as avaliações, né? Tomar muito cuidado com aquela fala, espera o tempo dele. Não espera o tempo dele. Você pode estar perdendo tempo de cuidar do seu filho, né? E existem janelas de oportunidades para intervenções que elas são cruciais para o desenvolvimento das crianças. As crianças têm podas neuronais que, se a gente perde essa janela, a gente complica um pouco mais a intervenção, a evolução dessa criança. Então precisa tomar cuidado e procurar um especialista que tenha entendimento. Não vai ser demais, né? O especialista ele não vai inventar, ele só vai conversar, vai avaliar e vai dizer o que realmente tiver. Isso. Né? E eu sempre, quando eu entrevisto aqui as pessoas da área da saúde, médicos e profissionais das equipes multidisciplinares, eu sempre digo isso. A melhor coisa é quando você vai lá no médico e ele diz assim, pode ir, tá tudo bem. Isso. Né? Pode ir, que tá tudo bem, é aquilo que a gente quer ouvir. Mas se não tiver tudo bem, também uma avaliação precoce. Muito importante para a evolução. Faz a diferença. Faz a diferença. Em termos de autismo é que faz uma diferença enorme. Com 2 anos, se tiver uma avaliação clínica do neuropediatra até do neuropsicopedagogo, você consegue intervir muito antes do esperado. Porque a escola, ela só vem observar quando os sintomas e as características são gritantes. No caso do autismo, quando você faz essa detecção, esse diagnóstico precoce, você consegue levá-lo para um comportamento? Sim. Você evolui dentro do isso. Maior? Você evolui dentro do espectro. Você consegue tirar essa criança do tipo 3 para o tipo 2, para o tipo 1. Agora, tudo isso depende de uma intervenção bem feita e precoce e pela uma equipe multidisciplinar. Família tem que arregaçar as mangas também, Com certeza. Né? Não só na dificuldade de aprendizagem, que é algo que a gente consegue resolver rápido, como nos transtornos. Mas na dificuldade de aprendizagem também, essa participação familiar ela é muito importante, né? Se ele está com um atraso na aprendizagem, a família precisa contratar um pedagogo para reforço. Ou a própria família sentar com essa criança e estudar com ela. Não pode responsabilizar apenas a escola, até porque a escola tem 20, 30 crianças dentro de uma sala. E é papel da escola contemplar o currículo
Então, se essa criança tem a dificuldade, a família tem que vir junto. Se não consegue contratar um profissional, precisa que o pai, a mãe, o irmão mais velho ajude essa criança. Muito importante isso. Existem pesquisas que falam que são de 10 a 15 anos o atraso educacional pós-pandemia. Nossa, gente, esse número é assustador agora, hein? Então assim, a gente precisa, neste momento, sanar as dificuldades. E depois vai ajustando. Não adianta correr contra o tempo agora, a gente não vai conseguir suprir esses 2 anos. É que nem você passar a noite todinha jogando, o adolescente, a noite todinha jogando e passar o dia todinho dormindo. Ele não vai suprir o que ele perdeu. É a mesma relação com a educação. A gente precisa observar qual é a deficiência daquela criança, a necessidade daquela criança e suprir. E essas perdas no nosso organismo, vou dizer assim, elas são tão graves, né? E a impressão que dá num olhar superficial é que é rápido para resolver. Mas olha o que ela acabou de falar, olha o tempo, quando olha a gente perda e olha o tempo que se leva. Quando a gente fala em cérebro, nada é de uma hora para outra. Até porque esse atraso a gente fala cerebral, né? Essa dificuldade, somente relacionada ao transtorno do neurodesenvolvimento. Nada é de uma hora para outra. Para que uma criança consiga evoluir dentro do espectro, falando em autismo, são meses e anos para que essa criança evolua de terapia multidisciplinar. É bem saudável também, eu imagino, que as famílias marquem consultas, avaliações com o neuropsicopedagogo, até para determinar os comportamentos que serão tomados no dia a dia na educação da criança. Eu digo, independente de ser diagnosticado com uma dificuldade ou não. Isso. Eu digo para pré-determinar como conduzir esse ambiente, como conduzir esses comportamentos, né? É como a gente chama de treino parental. O neuropsico, o que ele vai fazer? Além de avaliar essa criança, vai ajudar essa família como conviver com essa criança. Porque se eu tenho uma criança com TDAH nível 3, é muito difícil. Se eu tenho uma criança com TDAH, com comorbidade, com TOD, é mais difícil ainda para essa família. Então ele precisa entender como ter esse comportamento. Eu tenho que trabalhar na previsibilidade com essa criança. Se essa criança é agitada no restaurante, eu tenho que imaginar as possibilidades de minimizar. Eu não vou deixá-lo em casa, eu vou trazê-lo ao restaurante. Mas eu tenho que minimizar o que vai acontecer. Ele é agitado? Procurar chegar o mais próximo do horário da alimentação, observar se o restaurante tem parquinho, porque a gente consegue observar o caminho e fazer com que essa criança tenha socialização. Não é deixar em casa, é socializar. Nada como ter uma orientação do profissional, né? Do especialista, daquela pessoa que sabe que tratar, gente. Isso vai fazer com que o ambiente familiar, o convívio familiar seja mais feliz e seja eficaz, né? E a família precisa entender, a criança ela tem uma dificuldade, mas ela tem potencialidades, não pode ver só dificuldade, essa criança é possível. Nós temos hoje o quê? Vários médicos, várias pessoas em cargos muito altos com TDAH, autistas. Só que para que essas crianças chegassem a esse nível, eles tiveram famílias que acreditaram nelas, tiveram escolas que acreditaram nelas. Então a gente precisa olhar e entender que essa criança evolui. É de uma forma diferente, é um pouco mais difícil, é um pouco mais lento, mas ela evolui. Não pode condenar para um futuro assim, né? Sabe que eu falei outro dia desse com uma conhecida minha, porque as pessoas já falam logo, aposenta seu filho, não é? Aí eu falei assim, vem cá, você quer tirar seu filho de circulação? Você quer determinar o futuro dele ou você quer que o seu filho chegue o mais feliz possível nos seus convívios, potencializar suas habilidades? Isso. E ela mudou completamente a visão e está tendo um convívio muito bom com o filho. Essa visão da aposentadoria para as famílias, ela é válida no contexto financeiro. Porque quando a gente fala em equipe multidisciplinar, para quem não tem recurso ou plano de saúde, é oneroso. Fica puxado, né? Mas, assim, se vai pensar em aposentadoria e essa criança tem essa possibilidade, porque nem todo transtorno aposenta, nem toda dificuldade aposenta, nem toda síndrome. Então, se tem essa possibilidade, busque, mas no sentido de investir no desenvolvimento da criança. Não como fonte de renda. Isso, né? É para você. Eu quero investir para fazer o quê? Na questão do autismo, a terapia ABA. Sim. Que a criança evolui comportamental com a terapia ABA. E não são 20, 30 minutos que você vai na terapia.
Eu sempre falo para os pais, quando a gente procura um psicólogo, a gente está com dificuldade. Você senta para conversar com um psicólogo, 15 minutos na primeira consulta é chorando, porque você está com dificuldade. Quando você começa a falar dos seus problemas, ele diz, acabou o tempo. Então, a gente precisa ter recurso para... Até reconectar na próxima. Isso. Então, assim, usar essas terapias a favor da família. Chega para o psicólogo, chega para o TO, chega para a fisioterapia e pergunta o que é que eu faço em casa. Porque ele só vai 1 ou 2 vezes por semana. E os 5 dias que... Está todo dia. Eu preciso, às vezes eles são hipotônicos, eu preciso estimular. Pergunta ao fisioterapeuta o que é que eu faço em casa com ele. Quais são as atividades que eu posso fazer em casa, professora, para estimular? Ajudar na evolução. É terapia, né, na tríade de evolução de uma criança com dificuldade ou com transtorno, é família, equipe multidisciplinar e escola. Se esses 3 estiverem alinhados, a possibilidade dessa criança evoluir é enorme. Entendeu, né? Ó, a conversa aqui é muito rápida, eu já vou ter que agradecer sua vinda aqui, informações muito valiosas, uma chamada de atenção necessária, não é? Para que a família preste atenção nos filhos, para que a escola esteja também trabalhando a favor, mas que principalmente que você procure a informação, o conselho, a orientação do especialista na área, para que você possa caminhar da forma correta, né? Na direção certa, que é na direção da evolução. Meide Freitas, neuropsicopedagoga, quem quer falar com você? Redes sociais, né? Procura @FreitasMende, lá tem WhatsApp, contatos, locais de atendimento. Conversa e a gente vai fazer uma avaliação. Tem muita informação de qualidade. Tem muita informação. Às vezes a gente observa características e diz, eita, precisa observar isso no meu filho. Isso é muito bom, gente. Faça isso. Meide, muito obrigada por essa vez. Eu que agradeço. Agradeço a você que está em casa. Ó, presta atenção aí, que amanhã estaremos juntos mais uma vez, 22 horas, programa inédito, mas 8 da manhã e 1h30 da tarde tem a reprise, porque se você perdeu, você tem a chance de nos acompanhar. E ainda que perca essas 3, né, exposições, você pode ir no nosso canal no YouTube e você vai conferir todos os programas na íntegra. Beijo grande, até amanhã. Oferecimento: Hospital Med Rádios. Agora com urgência e emergência para adultos 24 horas.